canal Boas Novas Finais, levando o Evangelho Eterno até você. Adulterações bíblicas em favor da Trindade. Versões da Bíblia e seus acréscimos de acordo com o Publicador do Reino. Material extraído do site www.opublicadordoreino.com.br. Narração José Alves Brito. Caros ouvintes, este áudio não tem intenção de demonizar ou desestimular a leitura de qualquer que seja a versão da Bíblia Sagrada aqui falada. O próprio autor, o Publicador do Reino, afirma gostar de utilizar tais traduções em seus estudos. Antes, trata-se aqui de uma demonstração de como tais traduções não estão livres de tendenciosidade e possíveis erros. Esse conhecimento faz-se necessário a alguns que estão desavisados desses fatos, e também àqueles que não refletem no texto de Mateus 7, versículo 5. Primeiro texto, Mateus 24, versículo 36. A tradução do Novo Mundo afirma: acerca daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. A Bíblia Britânica diz: mas daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão só o Pai. Agora vejam a adulteração. Tradução Almeida Corrigida e Fiel. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. A palavra o Filho sumiu aqui desse texto. A Bíblia Ave Maria diz: quanto àquele dia e àquela hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Nesta tradução, foi omitida a palavra o Filho. A frase nem o Filho é propositalmente retirada na revisão da Bíblia Almeida Corrigida e Fiel. O mesmo acontece na tradução Ave Maria, na tradução católica, adulterando o versículo em apoio à Trindade. O motivo óbvio da retirada é o claro atentado à suposta onisciência de Jesus Cristo, acreditada por trinitários. A Nova Versão Internacional sem a adulteração diz: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Agora vamos para o texto número 2, João 3, versículo 13. A tradução Novo Mundo diz: ademais, nenhum homem ascendeu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. A Nova Versão Internacional diz: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Agora vejam as adulterações. A Bíblia Ave Maria vem dizendo: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Revista Atualizada também diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. As versões NM, católica, e a Nova Versão Internacional omitem a frase em que está no céu. Esta omissão estaria correta? De acordo com o contexto, Jesus explicava que era difícil para Nicodemos compreender as coisas celestiais. O texto número 3, Apocalipse 1,
versículos 10 e 11 a seguir. Antes, porém, podemos dizer que o Senhor Jesus, quando conversava com Nicodemos, o próprio Jesus compreendia esses assuntos, visto que desceu do céu. Não é razoável que Jesus tivesse dito que estava naquele tempo no céu. Algumas pessoas que sustentam esse texto inserido talvez apontem para alguns manuscritos gregos antigos ou para versões primitivas que incluem tais palavras como base para incluí-las também nas traduções mais novas. Entretanto, muitos manuscritos gregos antigos não incluem essa frase. Entre eles figuram os respeitados manuscritos Sinaico e Vaticano, número 1209, ambos do IV século. Portanto, as palavras questionáveis foram rejeitadas pelos eruditos B.F. Westcott e F.J.A. Hort, quando preparavam seu texto padrão grego. De modo similar, tais palavras foram omitidas no Novo Testamento grego, terceira edição de 1975. A Sociedade Bíblica Unida. Essas palavras adicionais sugerem que Jesus estava no céu e na terra ao mesmo tempo, uma ideia que apoia o ensino da Trindade. No entanto, o fato delas não aparecerem nos manuscritos Vaticano e Sinaico tem levado muitos tradutores da atualidade a removê-las. Em vez de estar em dois lugares ao mesmo tempo, Jesus tinha vindo dos céus e em breve retornaria aos céus, ascendendo para seu Pai. Veja isso em João 20, versículo 17. Aliás, se Jesus já estivesse nos céus, por que precisaria voltar ou subir aos céus? Texto número 3, Apocalipse 1, versículos 10 e 11. Tradução do Novo Mundo diz: por inspiração, vim a estar no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma forte voz, semelhante a uma forte trombeta, dizendo: o que vês, escreve num rolo. A Nova Versão Internacional diz: no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas. Agora vejamos a adulteração. Almeida, corrigida e fiel, fala o seguinte: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. É reconhecido pelos eruditos que textos bizantinos posteriores adicionaram as palavras eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, quando alguns copistas, na tentativa de identificar Jesus com Jeová, mudaram o texto bíblico. Outras Bíblias também adulteraram esta passagem em apoio à Trindade. O comentário da Bíblia de Clark diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E esta inteira cláusula está ausente no comentário bíblico adventista e nos 31 outros manuscritos e noutras traduções como o siríaco, a cópita, a etíope, o armênio, o eslavo, a vulgata, a aretas, a ândreas e primasos. Gribesh também deixou fora. Temos também o comentário de Jamerson Fawcett, Brown Bible, comentário volume 11, que diz:
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e os mais antigos manuscritos omitem, ou seja, não trazem esta cláusula. Texto número 4, 1 Timóteo 3, versículo 16. Ele foi manifestado em carne, foi declarado justo em espírito, apareceu aos anjos, foi pregado entre nações, foi crido no mundo, foi recebido acima em glória. Agora vejam as adulterações. Deus se manifestou em carne. Almeida, Revista e Fiel. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Agora a Bíblia Ave Maria afirma: o mistério da bondade divina, manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciados aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória. A palavra ele, ou quem, do grego os, foi substituída pela palavra Deus, do grego theos, na versão Almeida. Na versão Ave Maria, o pronome ele ou quem foi removido e diz que o mistério foi manifestado na carne, tentando dar razão ao mistério da Trindade. Em 1 Timóteo 3, verso 16, onde os, que significa quem, foi depois mudado para um teta-sigma com uma barra, um traço acima, que representa theos, Deus, uma vez em moda, a nova leitura, a doutrina ortodoxa da Igreja Trinitária. Essa doutrina entrou em muitos dos manuscritos mais tarde, embora a maioria dos manuscritos bizantinos ainda continuou preservando a verdadeira leitura. Enciclopédia Americana, volume 3, edição 1957, página 656. Texto número 5, 1 João 5, versículos 7 e 8. João 5, versículos 7 e 8, na tradução Novo Mundo, fala: porque são três os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três estão de acordo. Agora a Bíblia Ave Maria. São assim três os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. Estes três dão o mesmo testemunho. Agora veja a adulteração. Atualização, revista atualizada. Pois há três que dão testemunho, no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. A nota de rodapé, na versão Almeida, diz: o texto entre colchetes não aparece em diversos manuscritos. Edição Bíblia de Estudo Almeida. Deve-se primeiro notar que este texto, na realidade, é um acréscimo espúrio ao texto original. Uma nota de rodapé na Bíblia de Jerusalém, uma tradução católica, diz que o texto de 1 João 5, versículos 7 e 8 está acrescido, com aumento na Vulgata, de um inciso ausente nos antigos manuscritos gregos, nas antigas versões e nos melhores manuscritos da Vulgata, e que aparece ser uma glosa, uma extensão, um aumento, um comentário marginal introduzida posteriormente no texto. Logo, precisamos entender que todas estas traduções não estão livres de tendenciosidades. O texto de
de Mateus 28, 19. O texto de Mateus 28, 19 é sem dúvida vítima de adulteração e ao mesmo interpolado dos versículos que fazem referências à Trindade ou mesmo à questão do batismo. Existem diversas referências, como as de Eusébio de Cesareia, que cita a inexistência de Mateus 19. O historiador milenar classifica a passagem como um texto apócrifo, sendo feito para fortalecer uma teologia que no começo do século IV era criada por Tertuliano e desenvolvida poucas décadas mais tarde pelo Concílio de Nicéia, ao mesmo tempo que ganhava força, mas não possuía um número tão grande de seguidores. O mais antigo manuscrito, onde possui o verso de Mateus 28, 19, não possui a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em um outro antigo pergaminho é encontrada a passagem como um rascunho, e não literalmente no verso de Mateus 28, 19, o que indica que já era pensado pelos tradutores daquele tempo realizar essa adulteração do texto. Uma ilustre figura católica romana, Bento XVI, e Mateus 28, 19. Extraído do livro Introdução ao Cristianismo, do cardeal Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, primeira edição, 1968, página 82 e 83. Então, como vimos aqui, amado ouvinte, o próprio Papa Bento XVI, um homem católico, está afirmando que Mateus 28, 18 a 20 é um texto adulterado, e isso foi feito, planejado por copistas que tinham a intenção de fazer tal adulteração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.